10 anos atrás, o jovem Mascalenka finalmente tomara coragem para realizar um ato que há muito hesitava, pois sabia que, para o bem ou para o mal, depois disso sua vida mudaria para sempre. Ele comprou um gibi. Isso aqui é a revista Novos Vingadores 49. Eu digo mais ou menos que ela é o que começou eu ser um colecionador, um aficionado em quadrinhos. Ela, apesar de não ser o meu primeiro gibi que eu li incontáveis Turma da Mônica, eu gostava muito de Calvin e Haroldo, eu tenho várias coleções antes disso, até Mundo Estranho, Magic, não é necessariamente gibis, mas é uma leitura que eu tinha de revistas que eu ia mensalmente, eu comprava. Mas o Novos Vingadores 49 especificamente, eu vejo como um começo de eu de fato colecionar quadrinhos, de eu começar a ir à banca, querer saber as novidades, de eu acompanhar. E hoje faz 10 anos, esse mês na verdade, eu não vou saber qual dia eu comprei, mas é fevereiro de 2008. E eu vou fazer esse vídeo meio que pra contextualizar como a Marvel tava na época, o que me atraiu e o que eu sabia, o que me atraiu a esse gibi especificamente nessa época. Então é um vídeo meio pessoal demais, talvez uma pessoa não se interesse, mas é um vídeo que o primeiro gibi que você tem não faz 10 anos todo mês, e então eu vou fazer esse vídeo, espero que vocês gostem. Eu não comprei esse gibi sem saber nada, entrando às cegas nesse universo louco da Marvel. Eu já conhecia os personagens, os conceitos de filmes, de desenhos, videogames, e principalmente, na verdade, o Marvel Ultimate Alliance, que é um jogo imenso, cheio de detalhes, cheio de personagem, que é uma ótima introdução para você que não tem conhecimento nenhum. Ele te dá toda a informação que você precisa e te dá a possibilidade de se aprofundar um pouco. Que na verdade eu acho que é um ótimo jeito de iniciar a pessoa nesse tipo de universo. Esse jogo é perfeito para iniciar alguém. Mas, pois bem, eu tinha essa bagagem, mas era meio desconexo e não era tudo. Então, muito antes, na verdade, de eu comprar esse gibi, eu passava meus dias vendo artigos de Wikipédia. Eu ia lá, procurava quem é o Falcão. Lia o artigo inteiro do Falcão e pronto, agora eu sei, decorei, eu sei mais ou menos. É lógico, mas isso são dados, isso são informação solta. Os quadrinhos são histórias, eles são mais do que uma sequência de acontecimentos. Eu não preciso explicar a diferença entre ler sobre uma obra e ler uma obra, mas por alguma razão nada me dava vontade de ir comprar e vivenciar essa história por mim mesmo, até que eu ouvi falar de uma coisa sobre guerra civil, que envolveria uma guerra, um conflito armado entre o Capitão América e o Homem de Ferro, que eles seriam duas lideranças de dois lados de um conflito ideológico que dividiria todos os super-heróis. E eu fui inteligente como eu fui lá e comprei o epílogo dessa história. E aí, a partir daí, eu comecei a ir lendo e eu fui comprando a próxima e descobri outro gibi, e aí começou minha vida de colecionador louco. Mas esse gibi em especial tem umas características que eu acho que foi o gibi perfeito para eu começar. Mas antes de falar isso, eu vou dar um breve resumo das histórias que tem nesse gibi, porque se trata de um gibi de mix, não se chama Novos Vingadores, mas as histórias que ele contém não são só de Novos Vingadores, eles são são 4 gibis que são lançados individualmente americano. Basicamente, as editoras brasileiras que lançam Marvel, DC, revista de super-herói em geral, elas fazem isso em mix, que diferente dos Estados Unidos, que eles vendem
uma revista de um personagem de 20 a 25 páginas individualmente, aqui, até para ser mais em conta, eles fazem uma coletânea de 4 títulos e isso dá a possibilidade de vender coisas que individualmente uma história não se sustentaria necessariamente. As revistas dessa edição são Capitão América 25, Nós Vingadores 27, Miss Marvel 9 e Illuminati 1. O contexto desse gibi, basicamente, é que a Guerra Civil tinha acabado de acabar. O Homem de Ferro ele tinha ganhado do Capitão América e ele defendia a implementação de uma lei que regulamentaria as ações dos super-heróis. Ou seja, eles teriam que operar sob supervisão do governo e seguindo as regras do governo e eles não seriam mais autônomos como eram os super-heróis, que eles só pegavam uma fantasia, batiam nas pessoas e iam embora sem ser responsabilizados por nada, sem responder pelas coisas que fazia. E o Capitão América lutou fervorosamente contra isso, até o momento que ele percebeu que a batalha entre ele e o Homem de Ferro estava causando mais destruição, e quem estava de fato perdendo com isso eram os cidadãos que ele queria proteger, então ele se rendeu. E é assim que começa a primeira história, que é A Morte do Sonho, que é o Capitão América número 25, do Ed Brubaker e Steve Epting. Na história do Capitão América mostra a morte do Capitão América, que eu já sabia comprando esse livro, até, não só pela capa, mas também porque tem uma diferença de 1 ano entre a publicação americana e a Panini. Aí eu acabava já sabendo, mas a edição ainda é muito boa, porque mostra a reação da mídia em relação a isso e a relação dos amigos dele. É um gibi bem tenso, mesmo já sabendo o que ia acontecer, e é a melhor história desses 4, com certeza. Depois disso temos o Novos Vingadores, que mostra a heroína Maya Lopes, que é a Ronin, que é uma heroína que chegou a trabalhar antes com os Vingadores e agora está operando no Japão, desmantelando projetos da Yakuza, lutando contra criminosos, até que ela é encontrada pelo Tentáculo, que ela é capturada, que é um exército de ninjas assassinos controlado pela Elektra. E aí ela manda uma mensagem de socorro para os Vingadores e eles vêm ao resgate dela. Aí eles salvam ela, lutam contra os ninjas e a Elektra fala: esses caras não saem do Japão vivos. É uma história básica, né, e é um começo de arco, então é só meio que preparação para o que está por vir. O Miss Marvel mostra a Miss Marvel encontrando com a Vampira, que é uma pessoa que já foi inimiga dela, porque quando no início da carreira da Vampira ela era uma vilã e ela quase matou a Miss Marvel roubando os poderes e as memórias dela, deixou ela na beira da morte e depois em coma. Elas encontram outra Carol Danvers, outra Miss Marvel, que ela veio de um universo alternativo onde a batalha contra a Vampira deixou um trauma muito maior que ela nunca foi capaz de superar. Ela caiu no alcoolismo e isso acabou levando o mundo dela a ser destruído. Elas veem uma na outra tudo que a outra odeia e elas começam a lutar. E por último, a revista Illuminati, que mostra os Illuminati da Marvel, que são o Homem de Ferro, o Namor, o Doutor Estranho, Raio Negro, o Reed Richards, o Senhor Fantástico e o Charles Xavier, que são os super-heróis mais influentes de toda a Terra, que eles neutralizam ameaças antes delas aparecerem. Eles atuam pelas sombras, basicamente. E mostra esses 6 heróis, eles indo pro Império Skrull e deixando o ultimato de que se vocês pisarem na Terra de novo, a gente vai acabar com você. Aí, lógico, os Skrulls, que são uma raça alienígena, eles retaliam e eles prendem ele, e a edição é eles fugindo de volta pra Terra. O Stan Lee sempre dizia que todo o gibi é o primeiro de alguém, isso no sentido que deve ser acessível um gibi. E hoje em dia já não é mais tanto assim, os gibis têm, as revistas em quadrinhos de heróis principalmente, tem vários arcos de 6, 10, 15 edições. E aí fica meio difícil você entrar, é meio intimidador um fã novo querer se jogar nesse mundo. Mas esse gibi em especial é uma ótima primeira edição. Por quê?
todos os gibis, a maioria dos gibis, nesse aqui pelo menos, tem a atmosfera pós-guerra civil. Parece que todo mundo acabou de voltar de um grande conflito e todo mundo está sofrendo as consequências. Todas as edições são começo de arco. Ou seja, apesar de você pegar o bonde andando, você ainda tem um início. Você ainda não precisa entender um monte de coisa que veio antes para começar. Todas as histórias são meio autoexplicativas e no futuro elas vão ser melhor desenvolvidas. E mesmo assim, as coisas que pareciam intimidadoras, uns personagens que eu não sabia, ou exatamente isso aqui, por exemplo, a equipe de Vingadores composta de Doutor Estranho, Wolverine, Mulher-Aranha, Luke Cage, Punho de Ferro, Homem-Aranha e Ronin, que veio para salvar o Ronin, era tão bem feito, era tão bem apresentado que não me deixava confuso ou sem saber o que está acontecendo, me deixava intrigado, eu queria entender o que raio estava acontecendo e isso me fez buscar mais. E eu acho que isso não é uma coisa que acontece sempre. Tem gente que olha, fala que é isso, fecha e nunca mais olha para trás. Nesse caso, instiga a curiosidade ao invés de parecer inacessível. Os roteiristas são ótimos, apesar de tem gente que não goste muito do Brian Reed, eu não vejo tanto problema agora. Meu problema da Miss Marvel mesmo é na arte. Falando na arte, na verdade, a arte também é super atraente. Tem Steve Epting, Jim Chong, Lenil Yu, que é o meu favorito até hoje. Eu olhei esse gibi e me apaixonei pela primeira vez pelo desenho dele. E não só isso, tantas as histórias são cativantes, mas às vezes você vai lendo, e quando você chega no fim, aí, o que está por vir, Hulk contra o mundo. É um puta jeito de te deixar empolgado com quadrinhos. Tanto que eu comprei a edição 50 no mês seguinte e comecei a comprar outros gibis, comprei X-Men Extra, que tinha Surpreendentes X-Men, que eu gostava muito. E aí eu comecei a comprar Homem-Aranha, comecei a comprar DC e fui caindo cada vez mais nesse poço que é nerdice. E outra coisa que eu queria falar que é o formato, a publicação em si, a diagramação. São 108 páginas por R$ 7,50, num papel Pisabrite. Eu tô até coçando o nariz que não dá pra ver aqui, mas ele não é um papel de maior qualidade, mas 10 anos atrás não tá tão, sei lá, danificado. E o que eu queria falar é em relação aos gibis hoje, que eu queria fazer uma pequena comparação, mais ou menos, de como mudou a publicação de gibis americanos da Marvel no Brasil em relação a 10 anos atrás. Hoje o mercado de quadrinhos é óbvio que é diferente, já passaram 10 anos e já tivemos incontáveis filmes de super-herói, filme de Marvel, que mostrou para as editoras que tem público essas histórias, esses heróis têm público. Na época que eu comprei, era inimaginável ter a quantidade de coleções em capa dura que tem hoje. Era bem raro a quantidade de histórias se saindo. O Novos Vingadores, o Morte do Capitão América, que tem nesse gibi, tá tudo encadernado. Eu não imaginaria que isso fosse possível 10 anos atrás. Aí tem edições de luxo, tem um monte de coisa, mas isso levou a um problema. Porque com essas edições de luxo, com essa nova qualidade, teve uma pressão para fazer esse mesmo tipo de mudança para os quadrinhos mensais em si. Ou seja, agora os gibis são 3 histórias com papel LWC, que é um papel brilhante, que é muito mais resistente, que é muito mais bonito, não fica com um cheiro de mofo depois de tanto tempo como esse. Mas agora o mesmo preço do Novos Vingadores 49, com 108 páginas, é um de 76 páginas. Por causa, em parte, do papel, e que é muito mais caro. E agora, ou seja, é muito mais caro, é muito menos em conta você colecionar todas as revistas mensais, ou colecionar revistas mensais em geral. A ironia é que, conforme as histórias de super-heróis foram se popularizando, elas ficaram menos acessíveis financeiramente. E isso é uma pena, porque agora eu parei de comprar mensais, eu só compro encadernados. Então o vídeo fica por aqui, eu espero que você tenha gostado. Eu sei que meio que não tinha muito uma mensagem, um propósito esse vídeo, mas o gibi que começa seu colecionismo não
faz 10 anos todo dia, então aproveitei e espero que você tenha acrescentado alguma coisa, se não, bola pra frente. E aliás, se você quiser ver essa bola que vai pra frente, sugiro que você se inscreva para receber uma constante chegada de novos vídeos. E para você garantir que esses vídeos não sejam comidos pelo algoritmo do YouTube, ative as notificações. E curte esse vídeo, porque aparentemente isso ajuda. Compartilhe com seus amigos para eles verem que isso com certeza ajuda. E eu espero que você tenha um ótimo carnaval, um ótimo restante de ano, e que agora que o ano que começa de verdade, que seja muito bom, ou pelo menos parcialmente satisfatório. Até mais!